Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim e Antônio Carlos. Hoje é dia 27 de dezembro, sexta-feira. A Igreja nos convida a meditar o Evangelho de São João, no capítulo 20, versículos de 2 a 8. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Primeiro é importante a gente observar o dia da semana. Era o primeiro dia da semana, ou seja, domingo, o dia sagrado para nós cristãos, pois foi no domingo que o Senhor Jesus ressuscitou. Deus criou o mundo em 7 dias. No oitavo dia, que é o domingo, Deus agora ressuscitou seu Filho Jesus, venceu o pecado e a morte. Deus agora nos trouxe a vida graças a seu Filho Jesus. E Maria Madalena, que amava muito a Jesus, não se conformava com a morte do seu mestre. E foi de madrugada para o túmulo para rezar e para chorar. E viu que a pedra havia sido removida. Ela foi se encontrar com Pedro e João, o discípulo que Jesus amava, e contou para eles tudo o que havia visto sobre o túmulo que estava vazio. Então os discípulos Pedro e João foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. João é o discípulo mais novo dos 12 apóstolos. Por isso, a sua agilidade, o fato de chegar primeiro. E Pedro, dos discípulos, é o mais velho. E por isso não conseguiu acompanhar o ritmo. Mas entendemos que o discípulo amado, João, é aquele que não caminha sozinho. Ele caminha com Pedro, com Madalena e com a igreja. Então os dois correram juntos e chegaram ao túmulo. Quando olhou para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Quando chegou também Pedro, olhou para que vinha correndo atrás, entrou no túmulo. Veja que aqui nós temos uma importância da autoridade, o respeito com a autoridade, com as pessoas mais velhas. Como Pedro era o chefe dos apóstolos, João chegou primeiro, mas não entrou. Aguardou Pedro, teve a delicadeza, a gentileza de aguardar Pedro, pois Pedro é quem devia entrar primeiro. E Pedro assim o fez. Chegou, entrou e viu os linhos, as faixas deitadas no chão. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que já havia estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Às vezes, olhar para o túmulo significa olhar para o nosso interior, olhar para o nosso passado, para a nossa vida e perceber que Deus está no meio de nós. E naquela presença das faixas e na ausência de Jesus, significava não o fim, mas o início de uma nova história. Ele ressuscitou, ele está vivo. Assim, nós não sentimos a ausência física de Jesus, mas sentimos a ação do seu Espírito na nossa vida.
na nossa história, na nossa caminhada. Que nós possamos hoje ser testemunhas do Cristo ressuscitado e acreditar no testemunho de Maria Madalena, de Pedro, de João, e sejamos nós testemunhas para as crianças, para os jovens e para o mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.